Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro, e vamos começar a edição de hoje falando que está marcada para o dia 28 de fevereiro a audiência pública da saúde do terceiro quadrimestre de 2024. Na ocasião em que serão apresentadas informações sobre o montante e a fonte de recursos aplicados às auditorias realizadas ou que estão em fase de execução e a oferta de produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, além de demais informações pertinentes referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024. A audiência será realizada, então, na Câmara no dia 28, às 10 horas da manhã e também terá transmissão online pela página oficial da Secretaria Municipal de Saúde no Facebook. Os municípios de Catanduva, Catiguá, Palmares Paulista, Novo Horizonte, Sales e Tabapuã receberam o selo nacional Compromisso com a Educação, concedido pelo Ministério da Educação, MEC, aos municípios que aderiram ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que tem como finalidade garantir o direito à alfabetização das crianças brasileiras até o final do segundo ano do ensino fundamental e também foca na recuperação das aprendizagens das crianças do terceiro, quarto e quinto ano afetadas pela pandemia. O prêmio reconhece os municípios que cumpriram todas as condicionalidades previstas em edital do MEC em 2024, reforçando o compromisso da administração pública com uma escola pública de qualidade. Então, parabéns aos profissionais envolvidos e principalmente aos professores. O Ambulatório Médico de Especialidades de Catanduva, o AME, recebeu 4 novos desfibriladores. Os equipamentos foram adquiridos por meio da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo no dia 5 de fevereiro e já estão em operação, reforçando a qualidade e a segurança no atendimento aos pacientes. A chegada dos novos desfibriladores representa maior agilidade na assistência aos pacientes. E com essa aquisição, o AME Catanduva, sob a gestão da Fundação Padre Albino, potencializa o atendimento e a modernização de seus recursos para salvar vidas. Catanduva vai reforçar o combate ao Aedes aegypti com a implantação das estações disseminadoras de larvicidas, as EDLs, uma tecnologia inovadora recomendada pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Ministério da Saúde. A iniciativa chega ao município como mais uma ferramenta para reduzir a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. 2.700 casas que receberão as armadilhas e 300 unidades de imóveis especiais e pontos estratégicos do município, como postos de saúde, escolas, creches, hospitais, ferro-velhos, borracharias e indústrias. Em princípio, serão 3.000 armadilhas na primeira etapa e mais 3.000 chegando em até 30 dias. Os primeiros bairros contemplados serão Centro, que receberão 632, Bom Pastor, 358, aí vem Parque Flamingo, Alpino, Amêndola, Jardim Brasil, Juca Pedro, Santo Antônio, Agudo Romão e Ipiranga. Essas quantidades são apenas uma prévia, né? Os números ainda podem ser alterados conforme o mapa de casos de dengue. As EDLs funcionam como armadilhas estratégicas, elas atraem as fêmeas do mosquito que entram em contato então com a larvicida e acabam espalhando o produto por outros criadouros ao longo do seu ciclo de vida. E hoje é quarta-feira, dia de Renata Marques fazer os comentários políticos. Seja bem-vinda, Renata, tudo bem? Tudo bem, Natália, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos falar da sessão da Câmara? Ontem foi bem curtinha, né? Acho que o pessoal que estava
lá até espantou, porque a primeira sessão do ano foram mais de 3 horas e meia. E essa segunda sessão, então, acho que deu 30 minutos de sessão, foi bem rápido mesmo. Acho que para compensar a primeira, né, Natália? A primeira foi aquela sessão longa com o prefeito lá assistindo, todo aquele protocolo. E foi bem rápido, a gente viu 2 dos vereadores novos subindo a tribuna para falar, o pastor Júlio Zanini, o Manuel Goldioro, né? Pela primeira vez se colocando ali, dando um oi para a população, né? Falando para que vieram. O Dr. Simval, mais uma vez, falando sobre a dengue, o Gleison também. Tivemos os projetos com pedido de vistas, né? Os 2 projetos que são da vereadora Thaís Braz, pedido vistas pelas comissões. Então, acho que por conta disso não tinha muito que ser discutido e por não conta tinha nada de novidade. Acho que novo ainda, a gente falou muito sobre isso, tá muito novo. Mesmo o pastor Júlio, o Manuel, que subiram na tribuna, você percebe que ainda estão se adaptando ao que falar, para quem falar. Foi mais uma boa-vinda, né? Eles se colocando à disposição da sociedade, prestando conta do que pretendem fazer, agradecendo a família, o apoio. Faz parte, eu acho que leva aí um tempo desses novos entrar no ritmo. E aproveitando, Natália, o discurso ali do Dr. Simval, né, do próprio Gleison, que falaram da dengue, o Dr. Simval falou do UPA, né, o Gleison também. Eu tenho visto aqui nos jornais passados as denúncias do pessoal, dos funcionários, dos servidores do ENCA, da ENCA. E eu recebi também diversas denúncias no meu WhatsApp pessoal, conversei com alguns dos servidores separado para ouvir o que eles tinham para falar independente, não juntos, para a gente ver se tem coerência no que eles estão denunciando. E é muito preocupante, né? Você percebe o medo deles, a pressão que eles estão sofrendo. Tem ali chefe novo, né? O Benedito Costa, professor Benedito, as pessoas conhecem cada um de um jeito. Benê, enfermeiro Benê, cada área conhece ele como um nome. E agora ele é um supervisor, não sei qual que é o cargo, mas ele foi nomeado ali. E o pessoal tem muito medo dele. Eu percebi por várias pessoas, não foi uma, não foi duas, foram várias pessoas das quais eu conversei que estão com medo da forma como ele fala, da forma como ele se dirige, da agressividade. E a gente precisa lembrar que ele é um nomeado. E os servidores passaram, eles têm um cargo, eles têm um compromisso com a população, com o serviço que eles têm para prestar. Então, e a educação cabe em qualquer lugar, né? A maneira de você falar, né? E a maioria ali, querendo ou não, a maioria é mulher. Exatamente. Você percebe quando eles vão contar os casos que eles têm medo dele, né? Eu acho que para você ter o respeito como uma chefia, a gente tem que tomar cuidado nesse limite. Até onde não cabe o desrespeito em nenhum lugar. Mas o tom que você vai se dirigir ao seu inferior, digamos assim, porque aparentemente é isso que dá a entender, que ele está tratando os servidores como inferior a ele. E se a gente parar para prestar atenção, seria o contrário. Ele é o indicado e os servidores ali prestaram concurso e tem ali um cargo, né? E isso desgasta também a imagem do governo mais uma vez, né? Porque ali, querendo ou não, quem é o responsável, até mesmo por colocá-lo ali, é o prefeito Padre Osvaldo, né? Que é a gestão tão humanizada que ele prega, que ele pregou na campanha em 2020, continua falando, e na prática, infelizmente, não é isso que a gente tem visto, né? O tratamento aí com os funcionários, com os servidores públicos municipais. E olha, ontem, Renata, nós conversamos com o Pedro Cerosi, que ele é o diretor do Sincat, né? Nós pedimos a ele uma ajuda para ver a situação, então, desses servidores públicos municipais, né? Esse pessoal aí da ENCA, e que eles estavam, então, reclamando de ameaças dentro do departamento, perseguição por parte de chefes, retaliação. Então, o Pedro Cerosi, ele conversou com o secretário municipal de saúde, o Adriano Araújo, né, sobre aquele comunicado do abono. E ele disse que o secretário, ele mandou tirar da parede, né, o comunicado ali, disse que não está mais valendo. Porém, hoje nós conversamos com alguns
funcionários lá da ENCA que disseram que o comunicado foi sim retirado da parede ontem, mas que continua valendo, é a mesma regra, não mudou nada, né? Quem quiser abonar não pode fazer hora extra. É preocupante, né? É preocupante porque é pouco tempo, né, desses indicados. A gente está em fevereiro, comecinho de fevereiro, quanto tempo está essa gestão com esse novo modelo? Então é pouquíssimo tempo para os servidores estar com tanto medo, ter acontecido tanta coisa. A gente teve a denúncia dos carros sucateados, a gente tem denúncias não é escondendo os focos, mas pedindo para não ser divulgado, proibindo eles de virem até a mídia para mostrar o que está acontecendo. Então isso é muito preocupante de um modo geral para a cidade. Eu não sei se você, nas suas denúncias que você recebeu as provas também. Eu tenho bastante prova. Tenho. Vídeo, áudio, né, áudio de ameaça, de perseguição. Eu acredito que isso também cabe um encaminhamento ao Ministério Público, né? E o pior é que são várias pessoas, então não dá para falar que é uma pessoa que está insatisfeita. Exatamente. São várias pessoas, cada uma com um motivo diferente. Quando vai falar do encarregado, do chefe, do nomeado, é incomum as palavras que usa, o tom que acusa. Então é muito preocupante por conta da gestão humanizada. Exatamente. A gestão humanizada indica-se uma pessoa que não está cuidando do próximo, porque no mínimo um bom gestor, ele cuida de pessoas, ele administra a situação, ele administra a empresa, ele administra a comunidade, o que lhe foi desempenhado, né? Mas antes de tudo é o ser humano. A gente precisa de mão de obra e o ser humano ele precisa de cuidado para ele atender a fazer um bom serviço. Exatamente. E agora é a hora de união para que a gente vê aí os casos de dengue explodindo na cidade. Então a gente precisa de pessoas ali trabalhando de uma forma, né, com mais união e com mais vontade do que ameaças. Eu acho que agora não é hora disso, né? E a gente aproveita que abre o espaço para o Benê, que a gente citou aqui, e o outro pessoal aí, os supervisores do pessoal da ENCA, vir aqui no jornal, falar, olha, né, contar o que está acontecendo, porque a gente está contando o lado dos servidores que nos procuraram o jornal, procuraram a Renata, são várias as denúncias, várias provas que a gente tem, então a gente está abrindo o jornal também aqui, o espaço para que você, Benê, supervisores, venham aqui, prefeito, secretário de saúde, venha esclarecer, né, a gente sempre abre aqui o espaço para que os dois lados sejam ouvidos, mas infelizmente a gente nunca consegue, né? Conseguir assim, ouvir e trazer a resposta oficial. Então o espaço está aberto para vir conversar, para vir esclarecer o que está acontecendo. Lembrando, Natália, que a denúncia, mais uma vez, foram de diversas pessoas, por isso que eu estou citando o nome do Benê, tá? Porque foram direcionadas a ele. Normalmente a gente gosta só de mostrar fatos, deixando claro que a gente não está atacando a pessoa, mas os acontecimentos que estão envolvendo diversos servidores, alguns até com crise de pânico, desespero de acordar e não querer trabalhar. Sendo que a gente sabe que quem está ali precisa, ninguém trabalha porque gosta, é uma realidade da nossa população brasileira, no Enem Catanduvense. Vai trabalhar, não é fácil, acorda cedo, a maioria é mulher, tem família, vai pra rua, é um sol quente e ainda passar por esse tipo de situação. Então, mais uma vez, a gente está aqui denunciando os fatos, abrindo, como sempre, as portas para vir aqui e mostrar o outro lado, se elas estão erradas, se essas provas, né, não existem, esses áudios, vem aqui, esclarece, vem conversar comigo, com a Natália, a gente está de portas abertas. Porque é aquela questão, né? A gente só conhece a pessoa quando ela tem o poder e, infelizmente, a nossa gestão humanizada está acontecendo isso em diversos setores. Agora vamos para uma pauta nacional. A gente vê aí uma movimentação que vai ter no dia 16 de março. E tem muita gente de Catanduva já se preparando para ir lá, né? O pessoal de Catanduva e região, para esse movimento aí que está sendo feito por vários deputados, né?
e que é o impeachment do Lula. Isso, é 16 de março, na Avenida Paulista, aqui para o pessoal de São Paulo. Tem diversas pessoas já até me procurando, querendo saber se vai ter ônibus. Até o momento não estou sabendo de nenhum ônibus, mas sei de diversos grupos que já estão reservando hotel, já estão se programando, alguns vai fazer bate-volta. Eu, particularmente, vou estar lá, a não ser que aconteça alguma coisa, mas também estou me organizando, vou trazer todas as novidades, a cobertura para vocês. E é uma pauta muito importante, né, Natália? Eu, como uma defensora da direita, sempre uma crítica muito empenhada em tudo que vem acontecendo aí do governo Lula, os desmandos, as arbitrariedades que estão acontecendo, o cerceamento da nossa liberdade, principalmente na comunicação, nas redes sociais e fora toda a economia, que aí acho que não tem nem contra-argumento, né? Eu acho que a economia tá ruim, independente para quem é da direita ou da esquerda. Então, acredito que vai ter muita gente na Paulista, como sempre teve. Antes que todos falem, não vai ser gigantesca como a do Bolsonaro. Concordo, não acredito que vai ser como aquelas manifestações na época que o presidente estava no poder e conseguia fechar, por exemplo, Brasília, que nunca aconteceu com tantas pessoas, mas acredito que vai ter uma quantidade de gente muito significativa. O pessoal está perdendo o medo das manifestações, isso ainda é muito gritante aqui no meio, né? A gente teve o problema do 8 de janeiro, que está aí ainda, agora começando a desenrolar, tocar no assunto de uma anistia. Então, assim, são muitos assuntos que para se fazer uma manifestação, mas que todos no final engloba o governo atual. Então, espero... Já se falam de 5 carretas ali, sim, né, sim. de deputados. Sim, sempre tem um palco, para quem nunca foi ou não acompanha, sempre tem um principal, que é onde vai normalmente o presidente Bolsonaro, os deputados mais empenhados, e no decorrer da avenida tem outros pontos de carreta que também vão tendo discurso, participação de defensores, e sempre tem convidados, sempre muito importante. A gente tem uma carreta que vai ter o deputado Tomé Abduche, que é um dos organizadores, Carla Zambelli, enfim, os deputados aí, Nicolas Ferreira já confirmou presença, então eu acredito que vai ser mais uma vez um passo adiante para a gente defender a nossa liberdade e conseguir melhorar o nosso Brasil. E olha, Renata, antes da gente terminar aqui, é importante falar que logo, gente, fiquem atentos aí, que logo teremos o programa da Renata, Antenada com Renata Marques, imperdível, já confirmou várias pessoas, vários deputados que virão para o programa dela, né? Quem são, Renata? Bastante gente já confirmou, Natália. A gente tem aí o deputado Tomé Abduche, que foi o primeiro que abraçou a causa. Desde o coquetel ele esteve presente e falou, não, Renata, pode contar comigo, eu vou gravar. Acho que a pauta é bem interessante. Lembrando que são pautas nacionais, é um pouquinho diferente aqui do que eu venho falando de Catanduva. Tenho confirmado também o deputado Lucas Bove, o Robson Farinazzo, que é do Artes na Guerra, o Cláudio, que é Negros da Direita, enfim, a gente tem aí Danilo Campetti, deputado também, já confirmou isso. O prefeito de Rio Preto já confirmou comigo, tanto ele quanto o vice. Então, assim, a gente já tem aí praticamente 2 meses de programa confirmado, só com pessoal muito bacana. E lembrando que todos defendendo os mesmos valores, os mesmos princípios, com a intenção de trazer conhecimento, fatos e mostrar para aqueles que não conhecem, né, um pouco da política, o que a gente vive aqui por trás, né, o que a gente estuda, o que a gente defende, os caminhos que tudo tem até chegar numa lei, até tudo acontecer e principalmente os problemas que a gente encontra nesse decorrer, né, no percurso para tudo acontecer. Eu não sou a política, mas estudo a política e vai ser um prazer receber todos esses convidados aqui no programa. A gente está na expectativa aqui. E olha, mais uma novidade, domingo a gente vai colocar às 10 horas da manhã o programa do Buffalo Bill aqui no nosso canal, viu? Então, domingo agora já tem a estreia do Buffalo Bill aqui com a gente. Muito obrigada, Renata, uma ótima noite. Obrigada, Natália. Boa noite a todos que nos acompanharam até aqui e até quarta-feira. O pessoal que utiliza o transporte público coletivo em Catanduva está reclamando da superlotação nos ônibus, principalmente no horário das 6 horas da manhã, quando o trabalhador está indo
para o local de trabalho, né, logo cedo, enfrentando um transporte público assim, lotado. E eles pedem que mais veículos sejam colocados para rodar, principalmente nesses horários de pico, porque paga-se caro do transporte, um transporte deficitário e superlotado. E por falar em reclamação, moradores do bairro Santa Rosa, na rua Ariranha, estão pedindo providências por parte da prefeitura, porque o terreno, que é do município, se encontra nessa situação de abandono. Muita sujeira, restos de entulho, mato alto e fora os bichos peçonhentos que aparecem nas casas devido à sujeira e ao mato alto ao redor. Nós encaminhamos o pedido dos moradores aos responsáveis e vamos continuar cobrando a limpeza no local. E olha só, a mesma situação se encontra no bairro Santa Paula, na rua Viçosa. Uma casa abandonada tem incomodado bastante os moradores ali do local. Segundo eles, a casa está cheia de mato, entulho, sujeira e eles pedem que a prefeitura faça a limpeza no local que está prejudicando quem mora próximo ali. E será realizada entre os dias 15 e 16 de fevereiro, sábado e domingo agora, mais uma edição do Aberto de Tênis OAB CAASP, na quadra do Clube de Tênis Catanduva. A competição, que é uma referência no esporte da advocacia paulista, deve reunir mais de 80 atletas de várias idades. O evento reúne advogados e entusiastas do esporte, promovendo a integração e o lazer da comunidade jurídica. Quem quiser assistir o evento, ele é aberto à população e será no Clube de Tênis Catanduva a partir das 10 horas da manhã. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial. Parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do PAI. A FarmaPai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. O PAI tem ainda ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o PAI dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O PAI oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do PAI. A vida é melhor para quem tem PAI. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.